Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, eu costumo ouvir, vamos dizer assim, dentro da linguagem popular, né, diversas afirmações que expressam mais ou menos aquilo que o professor Olavo explicou numa das aulas sobre cristianismo e gnosticismo, né, em que muitas vezes as pessoas, vamos dizer, se apegam a uma fé muito subjetiva sobre um determinado valor, a respeito de um determinado valor, e tendem a repetir, né, esses valores, né, a se apegar a esses valores, né, e a expressá-los, né, como se eles fossem a afirmação de algum valor objetivo, né, quando na verdade, de fato, o que lhes falta o desejo, a aptidão, né, ou mesmo o desejo pessoal de buscar a verdade, né, ou seja, de verificar as coisas de fato, né, verificar se as coisas são de fato assim. Em geral, as pessoas fazem muitas afirmações, todos nós fazemos, né, infelizmente, mas cabe a nós também irmos corrigindo isso, né, rastreando, né, essas questões. Né, verificar se estamos subscrevendo algo que é real ou não, é certo ou não, né, se existe ou não, inclusive. Né. Enfim, e diante de toda essa, diante da eleição do Jair Bolsonaro como presidente do Brasil e desse progressivo, vamos dizer assim, rastreamento dos problemas legados aí pelo governo do PT e outros governos anteriores que também eram de caráter socialista, dentro dessa inércia ainda de problemas que precisam ser solucionados, muita gente para, vamos dizer assim, para fazer soltar alguns ataques indiretos ao governo, né, diante desse caos que ainda está aí por ser solucionado, né, tentam, vamos dizer assim, de forma ingênua, culpar ou o novo presidente ou o sistema que está aí, no qual ele está imerso, né? Vamos dizer assim, passar o problema para ele. Vamos dizer assim, afirmar que de fato o problema não está nas pessoas, está num determinado sistema que é respeitado por algumas pessoas que, vamos dizer assim, são mau caráter. Né? Por exemplo, muitas pessoas que eu conheço, quando vem uma situação de caos social, de injustiças que ocorrem por aí, né? Em todo lugar ocorre, seja em questão econômica, seja em questões sociais, institucionais, né? É, vamos dizer assim, pessoas de menor poder aquisitivo, né? Vamos dizer, sofrendo consequências por lhes faltar benefícios e pessoas de maior poder aquisitivo desfrutando de maiores benefícios. E muitas vezes pessoas de menor poder aquisitivo sofrendo demais, mas agindo de maneira justa, e pessoas de alto poder aquisitivo, né, é, agindo assim como seres, vamos dizer assim, formidavelmente ruins, estúpidos, né, cínicos, mas ainda assim desfrutando de uma boa vida, né, sem que pareça um castigo sobrevenha a eles, né. Então as pessoas vão se movendo por crenças desse tipo, né, e, e soltam algumas afirmações, né. Por exemplo, você tem lá, tem um caos social ocorrendo ali por causa desse governo que está aí, né, regendo o país. Aí uma pessoa chega e diz: é por isso que ocorre algo como a Revolução Francesa, né? Porque o povo, diante de tudo isso aí, o povo não consegue mais se calar. O povo vai aguentando e vai se segurando e vai tentando, né? Vamos dizer assim, tentando se manter firme, consistente, mas daí chega uma hora que não dá. O povo se reúne e estoura, eclode uma revolução que muda tudo, que melhora tudo. Ou que, a princípio, tenta fazer isso, né? Então, assim, o que eu acho engraçado quando alguém solta uma afirmação dessa, né? Vamos dizer assim, insinuando que a Revolução Francesa foi assim incensada pelas massas, ou seja, foi uma organização espontânea das massas, né? Quando a pessoa insinua uma coisa dessa, é claro que a pessoa não sabe do que está falando. A Revolução Francesa não foi organizada pelas massas, ela foi organizada muitos anos antes, décadas até antes, talvez até
mais de 100 anos antes da Revolução Francesa, você já tinha uma certa a formação de uma certa tradição intelectual, filosófica, política que já tentava minar a coisa, vamos dizer assim, tentar derrubar a monarquia e instaurar uma república. Por exemplo, se você pegar desde antes, como eu disse, eu estou usando o pouco que eu sei de história. Eu sou um estudante, tenho muito que aprender, mas o pouco que eu sei é assim. Se você pegar da Revolução Francesa, pegar numa linha histórica, você pode pegar em num bom compêndio de filosofia, num livro de história e até pela própria literatura da época, de Shakespeare até Alexandre Dumas, por exemplo, né? Memórias do Médico. Então, rastreando da Revolução Francesa até Shakespeare, por exemplo, você vai ver que no Shakespeare, o Shakespeare já é da época renascentista, mas tem um que ainda de valores da Idade Média nas obras do Shakespeare, porque tudo se passa nos reinados ali, né? E você vê que o tempo todo, o que, que acontece na maior parte das peças de Shakespeare, sobretudo nas tragédias, é que sempre é uma conspiração dentro dos reinos, né? Há muita morte, há muita traição, tentativa de se derrubar o rei, né? Ou seja, esses problemas todos que estavam ocorrendo ali, não que os reinos deixassem de existir, mas você via ali que havia um caos ali dentro, né? E que, vamos dizer assim, sempre, o que, que o rei representa? O rei, né, os reinados, vamos dizer assim, eles são, vamos dizer assim, es, uma estruturação, né, uma configuração social tradicional. Você tem uma autoridade que simbolicamente se liga a Deus, que é o rei, faz a função, papel de Deus aqui na Terra, simbolicamente, representativamente, e que, vamos dizer assim, rege todo uma comunidade, uma grande comunidade, né, com súditos, e até as roupas que as pessoas usavam, né, naquele tempo traduziam as suas funções, né. O Friedrich Schwann explica isso muito bem, né. Então é claro que todo rei ele tem que ser responsável e tem que saber da gravidade e importância do cargo que ele vai assumir. Por exemplo, você pega lá na própria literatura tradicional, você pega na Rússia, lá você tem a lenda de Duke, tal do Duke, que era um nobre da época, que ao visitar um reino vizinho, vivia na Rússia, ao visitar um reino vizinho ali na Ucrânia, ele vai em primeiro lugar, quando ele chega na cidade, ele vai para a igreja. Ele chega na cidade é um domingo, né? E bem no horário onde está ocorrendo a missa, onde a missa está sendo realizada. Então ele vai para a catedral da cidade e ele entra na igreja. Quando ele entra na igreja, a primeira coisa que ele faz é reverência a Deus, né? Se persigna, ajoelha e em seguida ele cumprimenta o rei, né? O rei e a rainha, né? Com uma referência também mais ou menos religiosa. Ou seja, ele reconhece primeiro a autoridade celestial e depois a autoridade temporal, né? Ou seja, então, se estudar um pouquinho a história e tentar verificar qual que é a função do rei, né, e o que, que seria um reinado, uma monarquia, sabe que ela intrinsecamente está repleta de valores, valores que são universais, são basicamente eternos, né? E quando um rei não age da maneira como deveria agir, se um rei é corrupto, é traidor, se ele passa a reger mal, né, o seu reino, passa a oprimir as pessoas, é claro que ele não está agindo como um rei. Ele está agindo como agiria, por exemplo, um Lenin, um Stalin, um Mao Tse Tung, um, né, um Fidel Castro, um Hitler, né, ou seja, ele está corrompendo o reino. Há umas, quando o Shakespeare escreve as peças das tragédias, você vê que há dentro dos reinos subversão, mas essas subversões, essas corrupções que há entre as pessoas que regem ali, as monarquias, elas não, eles não destroem o papel do rei, né? Nem rebaixam, né, ou invalidam o sentido das monarquias. Mas o que o Shakespeare está tentando descrever, isso no meu entender, estou dando uma interpretação, o que ele tenta descrever é que exatamente quem destrói, quem promove as coisas, quem promove esse tipo de subversão ou de revolução, são as pessoas. E em geral são as pessoas que estão detendo algum poder e, sobretudo, um poder político. Porque o que ocorre, as intrigas que ocorrem ali, você pega, por exemplo, o Hamlet, é uma coisa totalmente política.
né? Então, é claro, só que, então, vamos dizer assim, essas coisas ao longo do tempo vão o quê? Vão, né, na medida em que se agitam esses problemas dentro das monarquias, dos reinos, pode ser que as pessoas percam a fé, comecem a duvidar do valor das monarquias, mas isso, e diante dessa fragilidade da fé, talvez das pessoas comecem a surgir movimentos como o racionalismo, o iluminismo, e filósofos como, né, do caráter de um Jean-Jacques Rousseau, um Voltaire, um D'Alembert, um Denis Diderot, né, que são basicamente, entre outros, responsáveis pela formação da Revolução Francesa. O que eles começam a fazer? Começam a difundir ideias que tentam macular as monarquias e propor uma outra coisa, uma nova forma de Estado, de se reger as coisas, né? Então, quer dizer, é uma influência totalmente intelectual, como diria o professor Olavo, né, e política. Por exemplo, para me explicar melhor aqui, eu vou pegar. Estou pegando aqui um capítulo do livro A História da Civilização Ocidental, do Oliveira Lima, tá? Aqui, a Revolução Francesa e o Império. Os historiadores franceses, e quanto lhes seguem a inspiração, que são quase todos os publicistas da democracia, escrevem que a Revolução Francesa foi provocada por motivos tão justos quanto a corrupção e os abusos da realeza, que dispunha discricionariamente da liberdade, propriedade e vida de seus súditos, encarcerados muitas vezes sem saberem o porquê. Em virtude das famosas lettres cachê, né, em virtude das famosas letras cachê, tá? Os privilégios e a arrogância dos nobres e do alto clero, isentos das obrigações e vivendo da ociosidade e no luxo, e a miséria do povo, sem direitos e sobrecarregados de deveres, entre os quais o odioso imposto pessoal, denominado couvé, representado por dias de trabalho em benefício do senhor, que continuava feudal. Ou seja, aqui ele está tentando, ele está deixando claro qual que era a versão dada pelos publicistas ditos democratas. Continuando aqui. Tais motivos foram postos em realce pela filosofia social e pela literatura política, que são os verdadeiros responsáveis por esse movimento pejado de importantes consequências históricas. Então aqui, na segunda parte, ele fala: o secretário do Congresso Internacional das Reformas Agrárias de 1889 afirmou que os camponeses em França possuíam mais terras antes da Revolução do que depois, né? Aqueles que as possuíram depois foram os burgueses, em proveito de quem se derrubou em 1789 o resto do edifício feudal sob os golpes de uma agitação que se denominava popular, porque o povo figurava nela, levado, em alguns casos, pela fome, bem mais difícil de se remediar naquela época, nos anos de ruim colheita, pela dificuldade das comunicações, na maioria dos casos também, pelo instinto de destruição, facilmente despertado no animal humano. Ou seja, ele quer colocar aqui exatamente que são tantos fatores que podem ter motivado, assim, que ter não o que precede a Revolução Francesa, mas os fatores que causaram a agitação, que eles são de ordem totalmente intelectual e política, ou seja, você tem uma espécie de doutrinação promovida por intelectuais de alto quilate, que fica evidente que não houve uma revolta espontânea da população. Isso você pode, cara, você lê uma página de um livro, de um bom livro de história, você percebe isso. É muito mais. Eu tenho um livro aqui que é só sobre, é um livro antigo que eu ganhei quando eu trabalhava na biblioteca da faculdade da PUC, que é um livro só de guia de como se estudar a Revolução Francesa. Você vê de tão complexo que é a coisa. Então, quando as pessoas vêm com afirmações como essa, é por isso que tem que estourar mesmo uma revolução, que nem a Revolução Francesa, para a sociedade melhorar, você vem com os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, né? É como até o próprio Dom Bertrand, recentemente deu uma palestra, né? Acho que foi naquele Terça Livre, que ele falou assim, pois é, né, os ideais libertários, né, os ideais
humanitários, né, promovidos pela Revolução Francesa, né, eles só não citam que o primeiro papiros em que esses ideais da Revolução Francesa foram impressos era o papiros feito de pele humana. Né. Que bom que ele não, pelo menos ele não fica. É, foi bom ele ter feito essa citação de que esses ideais da Revolução Francesa foram impressos em papiros, em papiro feito de pele humana. Ele fez apenas uma referência, sem insistir em tocar no assunto, né? Porque isso já seria motivo para um grande debate, né? Quer dizer, você uma coisa extremamente contraditória, né? Um contrassenso, né? Você enunciar, né, num documento direitos humanos, né, impressos em papiros feitos de pele humana. Ele simplesmente cita isso como um dado para que as pessoas possam pesquisar, né? Para que as pessoas possam meditar sobre isso, sem que ele precise ficar falando sobre isso. É uma coisa evidente por si, né? Mas eu fui pesquisar e realmente há, né, esse papyrus mesmo. Dá para achar em alguns sites aí internacionais, né, textos em inglês explicando isso aí. Então, quer dizer, é claro que as pessoas não, ou as pessoas procuram se ater ao hábito de estudar e de procurar se informar a respeito das coisas, ou elas vão estar apegadas a uma fé, a uma superstição, a uma crendice, que as leva a acreditar que todo o movimento, né, uma revolução, ela vamos dizer, um desencadeamento de forças populares justas que vão promover uma nova justiça social, uma mudança. Quando não é. Uma revolta popular pode até ser, ele explica aqui, ela pode até ser desencadeada espontaneamente, mas uma revolução é um processo que é articulado muito tempo antes. Então a Revolução Francesa, como diria o professor Olavo, ela não é ela é um divisor de águas, mas não para uma nova era de prosperidade, né, e de bons costumes, né, ou da intensificação de valores que vão produzir o bem para o ser humano. Bem ao contrário, né? Basicamente se começou a coisificar o ser humano justamente por se tentar cortar a ligação. Se você tenta destruir a monarquia, né, indiretamente se está tentando destruir a ligação do homem com Deus. E isso sempre culmina numa coisa que se chama comunismo, obviamente. Então era mais ou menos isso. Aí, perdoem a, a leitura aqui bastante deficiente que eu fiz aqui do texto. Né?